pessoal, sou a vereadora Leonora Périco, está começando Saúde em Pauta e hoje nós estamos aqui com o Dr. Luiz Otávio e nós vamos falar de um assunto muito importante sobre o coração. Hoje eu recebo aqui o Dr. Luiz Otávio, médico com formação pelo Centro Universitário de Adamantina. É isso mesmo, Dr. Luiz? Oi, Leonora, boa noite, obrigado pela oportunidade. É isso mesmo, sou formado em Adamantina, em Medicina, né? Sou pós-graduado pela Universidade Federal de São Paulo em Medicina de Família e Comunidade e pós-graduado em Cardiologia Clínica pelo Albert Einstein. Obrigado, viu, pela oportunidade. Doutor, estou muito feliz com a sua presença aqui. Eu sei que o senhor disponibilizou o seu horário para estar aqui com a gente aqui. Tudo bem com o senhor? Tudo certinho, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, viu, Leonora? E aí, doutor, o senhor já esqueceu lá o postinho do Mário Covas, que foi ali foi ali que nós conhecemos, né? Não, ali não dá para esquecer não, foi onde tudo começou, né? Há 4 anos eu cheguei aqui em Americana. Tanto eu quanto a minha esposa tivemos a oportunidade de começar a vida médica dentro da unidade básica, né, de atenção básica, estratégia de saúde da família. Foi um trabalho muito gostoso que agregou muito para o meu conhecimento. Fiz um trabalho lá que eu jamais imaginei que eu ia conseguir, tive vínculo com os pacientes. Isso me ajudou a melhorar muito como ser humano e como profissional. Lá não dá para esquecer, não. E eu tenho certeza, doutor, que o senhor foi bem acolhido, porque aquela nossa região, não é porque é a região que eu moro, não, viu? Ela é muito acolhedora. Não, foi muito bom. Quando eu cheguei, os outros médicos que me antecederam, eles foram muito bons também. Então, a população chegou e eu lembro que eles comentavam assim, você vai ficar, né? Você não vai embora tão cedo, não, né? E me abraçaram, confiaram no meu trabalho, a minha equipe também me ajudou muito, né? E foram 4 anos aí de bastante troca, de bastante conhecimento, de trabalhos realizados com carinho, mas com muita dedicação também. Teve alguma família que ofereceu um cafezinho pro senhor ou não teve isso, doutor? Uma não, foram várias, viu? Cafezinho, bolinho, ganhei abobrinha, ganhei frango para cozinhar em casa, foram bastante coisa. Isso é bom. Doutor, vamos lá pela primeira pergunta. Doutor, você passou pela atenção básica, né? E hoje também atua na emergência. Como essa experiência influencia no seu olhar com os pacientes? Como foi tudo isso? Isso é uma pergunta bem interessante pelo seguinte. Depois que eu finalizei a minha especialização em medicina de família e parti agora para atenção especializada, eu sempre brinco que acho que todo médico deveria passar um tempo no posto de saúde. Continua atuando na emergência, né? Mas a atenção básica, o postinho, a estratégia de saúde da família, ela te permite avaliar o paciente num contexto que a gente chama de biopsicossocial. Então, o que é isso, né? Eu avalio o paciente, ele em si, o ambiente que ele está inserido e a questão psicológica envolvida. Então, às vezes o paciente não tem doença nenhuma, mas ele está ali num contexto de vulnerabilidade, de dor, de sofrimento por conta de algum parente ou de dificuldade financeira, e isso influencia muito na saúde do paciente. Então, você poder conseguir enxergar o paciente como um todo é um diferencial hoje na área médica que está se perdendo. E a atenção básica, ela favorece isso. Então, você conhece a pessoa, conhece o familiar, conhece com que ela trabalha, onde ela trabalha, o que ela faz e o quanto isso influencia na saúde dela. Então, eu acho que se todo médico hoje pudesse passar pelo menos uns 6 meses num postinho ali para conseguir ter essa visão, nós teríamos especialistas muito mais atenciosos, muito mais preparados, né? Nós teríamos emergencistas que avaliariam aquele paciente que chega lá com uma crise de ansiedade no pronto-socorro, que é muito comum, e isso facilitaria muito o cuidado do paciente, seria muito legal. Com certeza. Eu lembro, doutor, que quando o SF entrou aqui em Americana, e eu me lembro que foi muito difícil, na época era o doutor Emerson, que era secretário, e as pessoas falam assim, isso aqui em Americana não vai dar certo. E graças a Deus, deu certo. Deu. Porque as pessoas não estão acostumadas, doutor, que o médico pode atender a família, porque Exato. tem os agentes de saúde, né? O trabalho de uma estratégia de saúde da família, ela é completamente diferente do postinho e do pronto-socorro, porque é o que você falou. Então, enquanto eu estava trabalhando na estratégia, eu fiz o pré-natal, eu acompanhei o neném que nasceu, eu acompanhei a mamãe, eu acompanhei o papai, eu acompanhei o vovô, o titio, eu fui na casa do bisavô, né? E isso é uma coisa muito diferente hoje em dia, e é uma coisa que a gente precisaria valorizar.
Porque a gente tem um médico de postinho, como às vezes aquele profissional que ou não evoluiu, ou teve alguma dificuldade. Isso é completamente o contrário. O médico do posto, ele é capaz de fazer o diagnóstico de todas as especialidades e aí sim filtrar e encaminhar para o especialista. É o médico do posto que ajuda a reduzir filas, é o médico do posto que conhece o paciente, né? Então, a gente tem os agentes de saúde que servem como uma linha de contato. Então, Luiz, o paciente fulano de tal está precisando de tal coisa, você consegue fazer? Luiz, o paciente fulano de tal, ele internou. O que a gente pode fazer? Será que vai dar certo, né? Como é que a gente acolhe a família, né? A gente tem a equipe de enfermagem que vai na casa e coleta o exame, né? Então, o trabalho da estratégia ele é um trabalho singular, né? É um trabalho completamente diferente que deveria ser valorizado. O médico do posto hoje, ele é o médico que mais conhece do paciente, é o médico que atende do fio de cabelo à unha do pé. Então ele sabe um pouquinho de cardiologia, de neurologia, de dermato, de ortope, de reumato, e ali ele vai se virando e enquanto o especialista não chama, ele vai manejando. Então isso deve ser valorizado, viu? E eu falo, doutor, que a Americana, depois que hoje tem esses postos, né, que é o médico da família, eu falo assim que isso foi muito bom para a Americana, porque eu falo com um pouco da minha experiência e quando eu falo assim, o médico pode cuidar da gestão, não tem que ser o ginecologista. Sim. Isso foi difícil, doutor, tirar isso da cabeça da população, né? Foi. E o senhor hoje falando com propriedade, isso vai estar ajudando muito a nossa população. Sim, o médico, a especialidade de medicina de família e comunidade, ela é uma coisa que vem crescendo muito no Brasil agora nos últimos anos, mas que já é muito conhecida na Europa, já é muito conhecida nos Estados Unidos, justamente por isso. Hoje em dia, os grandes hospitais particulares, por exemplo, a Unimed, o Hospital São Lucas, todos eles têm um médico de família. Então, em determinada condição, você quer passar com um cardiologista, vamos supor, mas não tem consulta, está longe, você passa com o médico de família. Porque o médico de família, ele é capaz de resolver até 80% das demandas que chegam em saúde. Então, veja só, às vezes você chega no postinho, você está com dor na coluna lombar, você está com dor nas costas. Aí você fala, doutor, eu queria passar com um ortopedista. Aí vamos lá, eu vou te encaminhar para o ortopedista. Não sei quantos ortopedistas nós temos em Americana hoje na parte SUS, né? Mas é uma consulta que vai demorar aí de 2 a 3 meses, talvez, dependendo do critério de gravidade com a qual eu vou encaminhar, né? Mas eu posso resolver uma lombalgia. Se for só uma lombalgia, até mesmo caso mais a hernia de disco, enfim, lombociatalgia, o médico do posto consegue resolver isso. Então, a gente conseguindo fazer um trabalho desse, eu diminuo a fila das especialidades, o paciente sai satisfeito, porque a gente resolveu o problema dele, e as coisas começam a girar, né? Então, novamente, é um trabalho fantástico, espetacular, né? Doutor, e com a experiência que o senhor tem, o senhor viu isso mudar aqui na cidade americana enquanto o senhor esteve no posto? Olha, quando eu cheguei em Americana aqui, finalzinho de 2022 para 2023, foi quando nós estávamos, o Dr. Danilo estava fazendo essa expansão, né? Então, eu vi muita coisa acontecer, muita coisa boa, né? E depois, com esses mutirões em saúde também, a coisa vem andando legal. Mas eu percebi sim, porque, por exemplo, antigamente, vamos ao exemplo da gestante. A gestante está lá, descobriu a gravidez, vai esperar o ginecologista. Não me lembro quantos ginecologistas nós tínhamos na época, mas eram poucos. Imagina só, 2, 3 ginecologistas para absorver a Americana inteira. Sendo que uma consulta pré-natal, a gente pode fazer. Quando que a gente encaminhava paciente? Quando a gente identificava alguma alteração que faria desse pré-natal de risco habitual, de risco normal, né, se tornar um pré-natal de alto risco. Na época, esse pré-natal de alto risco era feito em Sumaré. Então, a gestante, às vezes, ficava um tempão esperando a consulta em Sumaré com o especialista. E aí, o que a gente fazia? A gente ia manejando lá no posto. Né? Então, a gestante está hipertensa. Bom, vamos entrar com tratamento, vamos entrar com metildopa. A gestante está com diabetes gestacional. Vamos entrar com tratamento, vamos controlar a alimentação. Vai ser necessário insulina. Então, a gente ia manejando. E houveram alguns casos, né, de gestação de alto risco que acabou que a gente resolveu antes mesmo de Sumaré chamar. Hoje já não é assim, né? Hoje nós temos o SOR, né, aqui em Americana. Acho que é a doutora Paola, se eu não estiver enganado, que faz os atendimentos. Então facilitou muito, né? Então hoje eu encaminhava, né, o paciente, estou falando como se eu estivesse lá ainda. Mas eu encaminho o paciente para o SOR, rapidamente ela é acolhida e é assistida e enfim, leva-se a gestação até o final.
Mas no começo, até essa transição e tudo mais, né, até a secretaria conseguir organizar tudo isso, porque a parte de gestão também é muito difícil, né? Isso talvez você consegue falar até com mais propriedade do que eu. Mas imagina você ter um serviço que resolve tanta coisa, tem tanta população e você gerir tudo isso. É muito difícil, né? Então, acho que é um dos gargalos do SUS hoje, não em Americana, mas sim a nível nacional, né? Conseguir gerenciar toda essa complexidade de cuidado. Eu lembro, doutor, com essa experiência que eu tenho, ainda eu sou do tempo, doutor, que a enfermeira, antigamente, que hoje já mudou muito, graças a Deus, eu falo assim que as enfermeiras é uma ferramenta muito boa, né, na unidade básica, que antes as enfermeiras que falavam padrões, né, doutor? Que só fazia as escalas, né, doutor? Sim. Olha só. Né? Hoje uma enfermeira de estratégia de saúde da família, ela não está lá, por exemplo, só para coletar exame. Isso é uma coisa engraçada, porque alguns pacientes não queriam fazer consulta com a enfermeira. E a enfermeira faz consulta. O enfermeiro faz consulta de pré-natal, o enfermeiro faz consulta de puericultura. Então, assim, eu vou usar um exemplo lá da estratégia de saúde do Mário Covas, né? Minha agenda é lotada. Então, às vezes o neném ganhava, nascia o neném, precisava fazer a primeira consulta, passava com a Fran fazia lá a primeira consulta de puericultura. Tinha alguma coisa diferente? Ela ia lá e me chamava, né? Então, o enfermeiro ele é importante para isso também, né? Por conta disso, ele acompanha o paciente, ele faz consultas, coleta de exames, pedidos de exames o enfermeiro pode fazer. O enfermeiro ele serve também como uma peneira. Então, da mesma forma que eu filtro aquilo que eu vou encaminhar, tem muitas demandas que o próprio enfermeiro consegue resolver, né? E eu acho que isso é uma coisa importante para a comunidade, né? Absorver. O enfermeiro de um posto de saúde, ele é capaz sim de atender, ele é capaz de medicar em até certo limite, mas ele pode, né? As consultas ginecológicas, exames preventivos, né? Tudo isso o enfermeiro faz. Não é necessário somente um médico para isso, né? Sim, e antes, doutor, tinha que passar só pelo médico, para passar com o ginecologista, para colher a prevenção. Exato. Hoje a enfermeira, olha como que elas estão bem avançadas, já, né, doutor? Exatamente, por exemplo, vamos usar o exemplo aí da coleta da prevenção, né? Dá para contar nos dedos quantos Papa Nicolau eu coletei e quantos Papa Nicolau a Fran coletou. Então, o enfermeiro de uma estratégia, ele tem às vezes até mais habilidade do que o próprio médico em determinados procedimentos. Sim. Doutor, muita gente só procura um médico quando sente alguma coisa. Por que a prevenção é tão importante, em especial quando se trata do coração? Isso é legal. Não só do coração, isso para tudo, viu? Mas eu gosto muito de carro, então eu gosto de usar analogia para carro. Vamos lá, você comprou um carro zero. Dali 1.000 quilômetros você vai ter que levar ele na concessionária para fazer a revisão, certo? Quando você chega lá com 1.000 quilômetros, o carro não vai ter nenhum sintoma, ele vai estar andando, vai estar bonitinho. Mas se você não faz a revisão no carro, você vai fazer uma viagem longa, pode acontecer do carro te deixar na mão, né? Por que a gente cuida tanto de uma máquina e não cuida do corpo, né? Então, hoje a gente tem a cultura, e isso precisa ser mudado, de procurar o médico somente quando você tem algum sintoma. Tô com dor no peito, vou lá no médico. Às vezes, se você chegar comigo já com dor no peito, dependendo do que acontecer, você vai sair de lá com um pedido de cateterismo, né? Então, e aí a nível de coração, o motor ainda quando dá problema, você vai lá, você arruma e o negócio volta. Mas a nível de coração, a linha final é o infarto, né? Então, o ideal seria você procurar o seu médico pelo menos uma vez ao ano para os exames de prevenção, para evitar chegar num nível, por exemplo, de doença coronariana, no caso do coração, mas a gente tem muitas outras coisas. O próprio colesterol, hipertensão, diabetes, né? Hipertensão e diabetes hoje são doenças de alto risco para associações cardiovasculares, né? E a gente consegue, por mais que você tenha, por exemplo, a genética para hipertensão, a genética para diabetes, são doenças modificáveis que a gente consegue, com estilo de vida e prevenção, evitar que você venha desenvolver, né? Então, o ideal é você procurar o seu médico pelo menos uma vez aí por ano, ou a cada 6 meses, para fazer o acompanhamento, fazer a revisão e não deixar o problema se desenvolver, né? Sim. Doutor Luiz, na prática, como a atenção básica contribui para prevenir problemas cardíacos? Ótimo. Pergunta interessante também. Hoje em dia, o preconizado, né, pela atenção básica, principalmente com relação a pacientes hipertensos e diabéticos,
é a consulta com o médico de família e comunidade uma vez a cada 6 meses, né? Uma consulta semestral, né? Nessa consulta semestral, são coletados exames como, por exemplo, a hemoglobina glicada, no caso dos pacientes diabéticos, pré-diabéticos ou aqueles que a gente quer realizar a prevenção, avaliação de colesterol, aferição da própria pressão arterial, aferição de peso, de altura, cálculo do IMC, né? Para, em cima disso, o médico de família, o cardiologista, nós temos alguns scores, né? Então, vamos lá, você chegou lá, o seu colesterol LDL está 130, mas você está pesando 95 quilos, você tem 1,60 m. Bom, você tem sobrepeso, temos que cuidar. E em cima disso, a atenção básica, o médico de atenção básica, ele vai te instruindo com o estilo de vida, né? Então, o que é o estilo de vida? Ó, você fuma? Vamos parar de fumar. Você bebe? Vamos parar de beber. Você faz atividade física? Não faço. Vamos começar a fazer. Né? Como é que é a sua alimentação? Tem muito sal? Tem muita gordura? Dá pra gente mudar? Isso é muito interessante, porque a atenção básica, ela tem o que a gente chama de equipe multidisciplinar. Né? Então, por exemplo, você passou comigo. Você está lá com colesterol aumentado, está pré-diabética, a hipertensão, a pressão, né? A pressão arterial limítrofe ali. Eu consigo te encaminhar para um nutricionista para você conseguir fazer uma dieta. Para ele te ajudar com isso. Doutor? Reeducar. Nossa, mas o SUS tem nutricionista? Tem nutricionista. Né? A gente tem já algumas unidades aqui em Americana que vem fazendo um encontro para atividade física, né? Que eu vi lá, quando eu saí, estava sendo divulgado. Então, olha, vamos fazer atividade física, vamos cuidar. Então, você consegue... Na verdade, a atenção básica é o lugar de prevenção. Né? É o lugar para a gente não deixar a doença aparecer. E é isso que é muito legal. Porque se o usuário do SUS, principalmente, né? Mas qualquer pessoa, procurar o médico visando prevenção, além da gente evitar complicações como um infarto, um AVC, por exemplo, a gente diminui filas. Né? A gente diminui a espera para o especialista, a gente diminui internação, a gente diminui passagem em pronto-socorro. Por quê? Porque você está com a revisão em dia. O seu motor não vai dar problema. Verdade. O senhor falando aí de fumar, né, doutor? Eu lembro que a minha mãe, não tem mais ela aqui, e eu lembro que ela chegou a fazer 2 cateterismos, doutor, só que a minha mãe, doutor, não parava de fumar. Exato. Aí o doutor brincava com ela, né? Porque com os idosos a gente tem que brincar, né? Tem que mesmo brincar. Lá. E o doutor falou assim para ela, assim, dona Ordália, eu desentupo a veia do coração da senhora, a senhora vem por trás entupindo tudo de volta. Ela falou, eu não consigo parar. E não parou, doutor. Deus levou ela, mas ela não parou de fumar. O uso do tabaco é, acho que, um vício muito complicado pelo seguinte. Se você fala em cocaína, se você fala em maconha, você tem uma certa dificuldade, por exemplo, em usar na rua. Acontece. Mas é um vício socialmente não aceito, né? Agora, o cigarro não. Hoje, a gente ainda tem campanhas de prevenção, de abandono de tabagismo. A gente sabe o quanto o tabagismo faz mal. Mas, por exemplo, na idade da sua mãe, era moda fumar. Né? Então, a gente tinha propagandas estimulando o tabagismo. A gente tinha propagandas, né? Aquele monte de pessoa bonita andando... Na época era um Fusca, né? Um Fusca cheio lá. Pessoas felizes, pessoas sorridentes. E aí, você foi estimulando o vício. E aí, a gente tem aí pessoas de 50, 60 anos mais que fumam e não conseguem abandonar. A gente tem tratamento, né? Se eu não estiver enganado, aqui em Americana é feito pelo CAPS, pelo núcleo também, né? Tem os atendimentos em cessação de tabagismo. Mas é um tratamento muito difícil. Por quê? Porque o tabaco ele age lá no cérebro liberando os hormônios do prazer, né? Então o seu cérebro ele cria uma dependência em cima disso. A gente brinca, até tive uma aula sobre abandono de tabagismo lá no Einstein, que um dos professores falou assim, olha, você tem que pegar o seu paciente e estimular o dia dele parar de fumar, porque ele não vai conseguir parar de fumar do dia da noite, então tem que ter o dia D. Esse dia D, por exemplo, daqui 2, 3, 4 semanas, e a gente começa a preparar ele para chegar daqui 4 semanas, aí, bom, decidiu, vai parar de fumar. Você começa o tratamento e vai acompanhando esse paciente de perto, porque é difícil. É difícil. Tem muita gente que consegue sem medicação, coloca lá e vai parar de fumar e acabou. Mas é muito difícil, é muito complicado. E o tabaco hoje, além da questão de câncer, né, que a gente tem, ele é altamente relacionado ao infarto, altamente relacionado ao AVC, altamente relacionado à hipertensão arterial. Né? Então é realmente muito complicado. Né? Existem formas, existe saída, mas é difícil. Sim, o meu pai também fumava no passado, doutor, era ainda aquele cigarro ainda de palha, doutor. O famoso paieiro. Isso, famoso paieiro. E o meu pai, mas quando ele falou,
colocou na cabeça dele que queria parar e parou mesmo. Ele contava as histórias dele. Eu falei, faz 40 anos que eu parei de fumar. Sim. Então, assim, Isso é muito curioso, porque muita gente começou a fumar por social. Então, por exemplo, se você pegar... Tem um vídeo do Tom Jobim tocando bossa nova lá, junto com o Frank Sinatra, que eles estão aqui tocando violão, um copão de uísque e um cigarro aceso, né? Então, você sentava para conversar, você acendia um cigarro e ia. Então, às vezes, muita gente, só pela socialização, começou a fumar e parou. Mas tem muita gente, por exemplo, que fuma por conta do estresse. Então, aquele paciente que passa um dia lascado, trabalha muito e... Chega à noite, fuma um cigarro antes de dormir, fuma um cigarro depois do almoço. Porque o cigarro, né, além da nicotina favorecer o relaxamento, o fato de você respirar devagar já traz uma calma. Então, o cigarro ele faz com que você respire lentamente, o que traz uma calma, junto com isso a nicotina, que lá no cérebro, pelas vias, causa uma sensação de tranquilidade e de prazer, né? Então, uma das técnicas que a gente usa para estimular o parar de fumar é justamente essa respiração mais lenta, porque essa respiração mais lenta já ajuda um pouquinho ali na tranquilidade, às vezes passar uma crise de ansiedade leve, né, que está associada aí. Eu conheço, doutor, assim, mãe que fuma, né? E o filho vendo a mãe fumando ali, então assim, para fazer companhia para a mãe, então ele acaba aprendendo. Aprende. Doutor, no seu dia a dia, quais são os problemas cardíacos mais frequentes entre os pacientes atendidos? Bom, eu acho que se a gente for parar para pensar, os problemas cardíacos, a gente gira em torno de pressão alta, hipertensão arterial, né, que está intimamente associado, o próprio infarto, a doença arterial coronariana, que é aquela doença que antecede o infarto, né? Então é aquele paciente que tem a coronária entupidinha ali, mas que ainda não infartou, e bom, porque tem tratamento, né? E aí, junto com isso, esse combão a insuficiência cardíaca, né? Que eu diria que aí seria o câncer da cardiologia. Por que é o câncer da cardiologia? Porque uma vez que você, por exemplo, tem uma hipertensão por longo período, né? O coração ele vai aumentando de tamanho, você tem uma hipertrofia do coração, e aí você não consegue voltar atrás, você não consegue frear, você consegue frear essa situação, mas você não consegue melhorar. Então o coração, por exemplo, uma vez que ele aumentou, dificilmente ele volta ao seu tamanho normal. Isso é um problema, porque ele precisa fazer mais força para bombear, não consegue bombear da maneira que deveria, né? E aí o paciente fica doente para o resto da vida, né? A gente consegue melhorar a qualidade de vida em alguns casos, mas é uma condição irreversível, né? Então, acho que se fosse para elencar, o mais comum seria a hipertensão arterial, as dislipidemias, né? Que é o colesterol alto, o triglicérides, e aí as consequências disso, que são as doenças coronarianas, a insuficiência cardíaca e o AVC também está interligado, né? Aí é só amenizar o problema. Aí é amenizar o problema. Por isso que é bom você prevenir, né? Para não deixar chegar nesse nível. Doutor Luiz, quais sinais o corpo apresenta que merece atenção e não deve ser ignorados quando o assunto é saúde do coração? Ótimo. Eu acho que o sinal mais difundido daí é a dor no peito, né? Mas, que nem eu falo, quando a gente chega na dor no peito, a situação às vezes já está um pouco complicada. Então, quais são os sinais, né? Primeiro de tudo, cansaço, né? Então, olha, doutor, antes eu conseguia fazer uma caminhada aí, eu caminhava 4, 5 quadras, caminhava quilômetros, e hoje isso vem diminuindo. Eu percebo que quanto mais eu ando, mais falta de ar eu sinto, por exemplo. Isso é um sinal para você procurar seu cardiologista, né? Ah, doutor, tô levantando de manhã, tô com dor de cabeça, tenho um aparelhinho de pressão em casa, tô medindo, tá dando 13, 14, isso não era habitual. Puxa, procura o cardiologista, né? Doutor, quando eu ando, quando eu carrego algum peso, meu peito dói, às vezes irradia para o braço, ou meu braço fica dormente. Sinal, procure um cardiologista, né? Mas a gente tem, novamente, pequenos indícios, né? Então você fez lá o seu exame, o colesterol já está um pouquinho mais alto, já está pré-diabético, né? Já são sinais para você começar a se cuidar, né? Mas o cansaço, principalmente a fadiga, né? A dor no peito, tudo isso são sintomas importantes. Eu descobri, doutor, que eu sou hipertensa trabalhando no hospital. Sim. Mas, doutor, eu não sentia nada, sabe? Aquela felicidade, né? Porque todo o tempo que eu trabalhei, eu sempre trabalhei feliz. Uhum. E naquela correria, e do nada, a enfermeira disse, Leonora, senta aí. Eu vou ver sua pressão. Vamos medir. Isso, vamos medir sua pressão. Eu falei, que medir pressão, menina? Tem uma fila lá, gigantesca lá. Ela falou assim, senta aí um pouquinho.
Porque eu era elétrica, né, Sim. doutor? Eu ainda sou. Ia para lá e para cá, e aí ela falou, senta, senti 10 minutinhos. Doutor, ali que eu descobri, ela já me passou o medo, a pressão alta, quase 19. Nossa. O senhor acredita nisso? Tava o doutor Lúcio, que o senhor conhece. Eu falei assim, menina, chamar o doutor Lúcio. Doutor, aquele desespero, eu falei, eu vou morrer, já aqui. Mas ali, doutor, ele já me deu encaminhamento com o cardiologista, aí eu faço meu exame de rotina e para acompanhar. Isso. Isso é um grande problema, porque Mas eu não sentia nada, doutor, nada. Essa que é a questão. A hipertensão e o diabetes, eles são doenças silenciosas. Então, às vezes você vai descobrir a sua hipertensão porque você foi lá, um dia estava com uma dor na nuca, às vezes a visão um pouquinho turva, uma dor de cabeça diferente. Aí você foi lá, aferiu a pressão, deu lá 15, 16 por 10, né? Ponto. Né? Achou. Como que a gente define hipertensão arterial, né? E aí entra um assunto que acho até legal a gente comentar, que é o famoso 12/8, que mudou aí, teve uma reviravolta, né? Mas como que a gente define hipertensão arterial? Então é aquele paciente que em 2 ocasiões diferentes, então, por exemplo, hoje, dali 3 dias, em horários diferentes, né? Você fez a aferição e deu 14/9, acima de 14/9, né? A gente define hipertensão arterial, né? Aí entra a questão do 12/8, porque saiu a última diretriz da sociedade e aí foi difundido que 12/8 já não é mais normal, que já é pressão alta. E como é que é essa questão, né? Então a questão do 12/8 está relacionado a um fator de risco, igual a questão do pré-diabetes. Você vai lá, você faz a sua hemoglobina glicada, ela dá lá 5,7. Opa, né? Até aí já é limite, mas já está em cima. Então, isso são indicadores de risco, né? Então, se você, por exemplo, nunca teve pressão alta, mas você fuma, você bebe, você não faz atividade física, você fez a aferição lá, deu 12/8. Isso é um sinal de alarme, não quer dizer que você é hipertenso, mas quer dizer que você precisa começar a se cuidar. Fazer atividade física, acompanhamento médico, diminuir o sal na alimentação, se bebe, diminuir a ingesta, né? Diminuir a ingesta de refrigerante, procurar uma hidratação adequada, uma alimentação mais adequada por conta disso, né? O senhor falando de alimentação, doutor, o quanto a rotina corrida, a alimentação inadequada, o estresse impacta na saúde do coração? Isso. Então, lembra quando a gente falou, por exemplo, que hipertensão arterial e diabetes são doenças modificáveis? Né? Então, o que isso quer dizer? Você tem, por exemplo, sua mãe foi hipertensa, você é hipertensa, né? A gente carrega o gene, mas são coisas que a gente consegue mudar. Tá? Então, se você, por exemplo, tem uma alimentação balanceada, você consegue organizar a sua rotina, né? Isso, organizar a rotina, não quer dizer deixar de trabalhar no ambiente estressado, mas é depois do seu trabalho você fazer pelo menos meia hora de atividade física, né? Você consegue moldar isso daí. Se você, por exemplo, trabalha o dia inteiro na correria, fuma, chega em casa, estou com preguiça de cozinhar, vou comer um lanche. Pronto, você já está caminhando aí para o desenvolvimento de um descuidado cardiológico, né? Porque a longo prazo, o estresse, a alimentação desbalanceada, a falta de atividade física, ela favorece o que? O desenvolvimento da placa de ateroma, que é a plaquinha que vai lá devagarzinho entupindo e a longo prazo pode te fazer chegar, por exemplo, no infarto. Numa doença arterial coronariana, né? Então, mesmo na correria, se você consegue manter a alimentação balanceada, e não é nada fora do comum, é uma porçãozinha de arroz, a maioria de salada, tem que ter uma proteína, então uma carninha grelhada, uma carninha cozida, com pouca gordura, já resolve o problema, né? Entre os intervalos da alimentação, se você consegue ali encaixar uma fruta, então, olha, almocei, 3 horas depois eu comi uma fruta, né, para aguentar. Fugir do pão, fugir da coxinha, fugir do fast food, da comida rápida, né? Só nisso daí você já consegue eliminar bastante risco. Luiz, no plantão, quais são as situações mais comuns que chega envolvendo problemas cardíacos? Olha, a situação mais comum hoje no plantão é a hipertensão, o pico pressórico, né? Então aquele paciente que às vezes chega aí com 18, 17 de pressão, já sente a dor na nuca e tudo mais, né? Seguido da insuficiência cardíaca descompensada, né? Então aquele paciente que o coração já não bombeia legal e por algum motivo, seja ele infeccioso, seja por própria medicação, às vezes que não está legal, descompensa e aí vem com falta de ar, às vezes edema agudo de pulmão, que é uma condição grave, né? Onde o pulmão tá cheio de líquido, não consegue fazer troca respiratória, né? E o próprio infarto, né? Eu acho que essas seriam as condições assim mais comuns num pronto-socorro. Doutor Luiz, atualmente tem aumentado o número de casos cardíacos em pessoas mais jovens. Quais fatores podem estar relacionados a isso?
Eu acho que o fator relacionado a isso é o nosso estilo de vida que mudou, né? Hoje o jovem ele já começa desde cedo numa rotina muito estressante, né? Então é faculdade, é estudo, é trabalho, é alinhar a faculdade com o trabalho e aí, junto com isso não come direito, né? Fica estressado, não faz atividade física. A gente tem um advento aí do fast food, né? Então da comida rápida, do lanche, da pizza, do McDonald's. E a comida rápida facilitada, ela favorece tudo aquilo que a gente comentou atrás. Então você tem uma rotina pesada, uma rotina estressante, a falta de atividade física, a alimentação desbalanceada e aí junta com isso o excesso de álcool, o excesso de energético e aí a mistura dos dois, que já é pior ainda, né? Hoje o energético misturado com álcool, ele está muito relacionado ao desenvolvimento de arritmias súbitas, né? Por conta do energético é extremamente estimulante, tem cafeína, tem taurina, tem açúcar pra caramba, aí você mistura isso com álcool, né? Então eu acho que o estilo de vida do jovem hoje está facilitando para, se ele não desenvolver, por exemplo, uma hipertensão arterial precoce, uma obesidade, que é um fator de risco e é uma doença, a obesidade é uma doença, né? Se ele não desenvolver isso na idade aí dos 25 aos 30, 35, a hora que ele chegar com 45, 50, 60 anos, alguma coisa ali vai ter que não vai estar legal. Sim. Doutor Luiz, com que frequência é recomendado procurar um cardiologista? Existem exames básicos que toda pessoa deveria realizar para cuidar da saúde do coração? Ótimo. Ó, é uma pergunta interessante. Eu acho que procurar um cardiologista, talvez nem tanto, mas um acompanhamento médico anual já é legal, tá? Mas você pode fazer, existem exames que só o cardiologista vai conseguir avaliar. Por exemplo, o eletrocardiograma é um exame que o clínico consegue avaliar. Então ele pode solicitar, se ele identifica alguma alteração, ele encaminha para o cardiologista. Mas falando como cardiologista, eu acho que uma vez por ano seria importante a gente fazer a dosagem dos colesteróis, do diabetes, né? O hemograma, a função renal, a creatinina, um exame de urina. Isso aí já serve para a gente ter um panorama legal de como está a sua saúde. Um eletrocardiograma, acho interessante também. Gosto de pedir, dependendo da idade do paciente, um ecocardiograma, dependendo das condições. Então, por exemplo, se é um paciente já hipertenso, é um paciente que tem risco, pediria pelo menos uma vez por ano um ecocardiograma, né? E um teste de esteira, que é aquele que você vai lá e corre para a gente ver a tua aptidão cardiovascular, né? Se tem alguma resposta isquêmica, alguma coisa. Eu acho que esses 3 aí seriam os exames principais, né? Aí tem os outros exames. Então, o paciente é hipertenso, né? Então a gente pede um mapa, que é aquela medida que fica 24 horas aferindo, né? Vendo se está dentro da média ali, se precisa ajustar alguma coisa. Mas seriam basicamente esses exames aí. Doutor, esse tempo que o senhor ficou na unidade básica lá no Maricovas, com todos esses aparelhos que o senhor acabou de falar, passou algum momento o senhor falasse assim, nossa, se eu tivesse esse aparelho que eu já ia fazer isso, já passou na cabeça do senhor? Isso é interessante porque assim, na unidade nós temos o eletrocardiograma, né? Então a gente fazia lá, quando identificava alguma coisa como médico clínico, eu sempre encaminhava para atenção especializada para o cardiologista. Agora, por exemplo, um teste ergométrico, um ecocardiograma, já são aparelhos um pouco mais complicados, por quê? Eles precisam da técnica do cardiologista para desenvolvê-lo, né? Então, por exemplo, o próprio ecocardiograma não é todo cardiologista que faz. São ecocardiografistas, né? Então, uma subespecialidade dentro da cardiologia que o médico vai lá e ele estuda só isso para conseguir fazer. Porque são vários parâmetros que precisam ser avaliados e que precisa de técnica para isso. Então, por exemplo, a esteira também precisa de técnica para avaliação, para desenvolver. Porque vamos supor que eu tenho um paciente, vou fazer uma esteira lá na coxinha. Esse paciente pode infartar fazendo esse exame. Já aconteceu, né? Então, aí são exames que carecem mesmo da atenção especializada. Agora, o eletro, não. O eletro é básico, tem que ter. Eu acho que todas as unidades aqui americanas têm, né? Isso é importante. E o próprio médico clínico consegue avaliar, né? Sim. Doutor Luiz, para quem está assistindo a gente agora, o que não pode faltar no dia a dia para cuidar bem do coração? Ah, legal. O que não pode faltar? Eu acho que meia hora de atividade física é importante. Esse negócio de meia hora de atividade física é uma coisa legal. Parece que vem não, vai lá, caminha meia hora, né? Mas são estudos, né? Então a gente sabe que hoje em dia 150 minutos de atividade física normal, caminhada, por exemplo, já é o suficiente para proteger seu coração. Se for uma atividade física mais
intensa, mais moderada, uma corrida, um ciclismo, 75 minutos já é o suficiente, né? Então, assim, tira meia horinha para fazer uma caminhada, procura comer o mais equilibrado possível, não precisa assim ser 8 ou 80. Tem que ter um pouquinho de carboidrato, tem que ter um pouquinho de arroz, tem que ter um pouquinho de feijão, tem que ter bastante salada, tem que ter uma carninha cozida, tem que ter uma proteína, mas evite as frituras, evite os alimentos rápidos, os alimentos ricos em sódio, né? Vá ao médico uma vez pelo menos a cada ano, uma vez a cada 6 meses, se cuide. Eu acho que isso daí já é o suficiente para você manter a sua rotina. Evite o tabagismo, evite o alcoolismo, né? Os vapers, que é uma coisa que está muito na moda hoje em dia também, voltando no assunto dos jovens. Mas é procurar uma vida mais saudável possível, na medida do possível, né? E nessa caminhada, doutor, às vezes eu que converso no meu dia a dia, às vezes eu falo assim, Leonora, eu estou fazendo caminhada, eu já venho do meu serviço, já faço caminhada. Eu falei, não é bem assim. Chega em casa, deixa tudo a bolsa e depois você faz E tira uma um tempinho só para isso. Isso é uma coisa interessante, porque eu lembro que eu estava no posto uma vez, na unidade, e eu falei pro paciente, falei assim, olha, tem que ter meia hora de atividade física por dia. Não, doutor, mas eu levo meu cachorro todo dia para passear, a gente anda uns 2 quilômetros. Não é bem assim, porque o cachorrinho para toda hora, né? Quando a gente fala de meia hora de atividade física, é justamente, primeiro, para você ter um tempo para você relaxando, e segundo, que a gente precisa atingir uma frequência cardíaca mínima que vá gastar energia, que vá queimar gordura e que vá servir como atividade física. Porque eu consigo andar 10 quilômetros. Se eu andar 5 minutinhos paro, 5 minutinhos paro, 5 minutinhos paro, você anda uma distância grande. Mas você não vai atingir a frequência cardíaca necessária para conseguir atingir o objetivo da atividade física, né? Sim. Doutor Luiz, para a gente encerrar, doutor, eu gostaria que o senhor deixasse uma palavra sobre esse trabalho que fazemos aqui na cidade e também uma mensagem que possa me ajudar como pessoa e como vereadora. Bom, eu queria parabenizar você, Leonora, inicialmente, né, pelo seu trabalho, por estar ativa, né? Eu lembro que quando eu entrei na unidade, muitos pacientes falaram assim, eu conheço a Leonora, eu conheço a Leonora. Eu falei assim, meu Deus, mas quem que é a Leonora, né? E aí eu tive a oportunidade de conhecer você e cuidar da sua família, né? E eu sou muito grato por isso. Então eu te parabenizo por esse trabalho que você faz, por conhecer a atenção básica e defender a atenção básica, isso é importante, né? E eu acho que mostrar a atenção básica, né, o trabalho que é feito é muito importante. Porque quem trabalha na atenção básica precisa ser valorizado. E eu não falo só do médico, eu falo do médico, eu falo das recepcionistas, eu falo da equipe de limpeza, das técnicas, das auxiliares, dos agentes de comunidade, né, das enfermeiras, porque são eles que veem a realidade do povo e faz o link dessa realidade com a atenção especializada, com a prefeitura, com o CRAS, com os órgãos, né? Então, esse trabalho é extremamente importante e eu te parabenizo por isso. Eu agradeço pela oportunidade de vir aqui falar sobre o coração, que é uma coisa que eu gosto, mas principalmente de exaltar o trabalho do SUS. O SUS, a gente deve se orgulhar dele. É uma coisa que nenhum outro país tem, é uma coisa que tem muito gargalo, a gente tem muita coisa para resolver, tem muita deficiência, mas ele precisa ser valorizado, porque tem muita gente que precisa do mínimo de cuidado e às vezes não tem. E nós, enquanto atenção básica, enquanto SUS, a gente consegue prover isso, né? Então, valorizar o SUS, valorizar a atenção básica, né? O seu trabalho, né? A questão dos implanons, parabéns por isso, né? Isso muda a qualidade de vida das meninas assim, de um jeito absurdo. Quando eu comecei a colocar lá na unidade, uma das pacientes até filmou de tanta alegria que ela estava, né? Um método contraceptivo caro, né? Muito eficaz, que traz muito pouco efeito colateral, quase nenhum, né? E olha só, você conseguir gratuito isso, conseguir ir na unidade de saúde, pedir lá e colocar isso, é uma conquista fantástica. Então, meus parabéns para você, viu? E me sinto lisonjeado, sempre que precisar eu vou estar aqui, tá bom? E me coloco à disposição. Obrigado mesmo. Obrigada. Doutor, quero te agradecer pela sua participação, por trazer informações muito importantes para a nossa população e que você que nos acompanhou, cuida da sua saúde, especialmente do seu coração. E até o próximo Saúde em Pauta. Até.